a gente tem que ressaltar o Carpini, que chegou, não só o Carpini, né? Ele, a comissão, a direção, os atletas, mas quando ele chega, ele promove o afastamento. O Vitória se desfaz de alguns atletas que foram importantíssimos na conquista do Campeonato Baiano. A direção deu suporte para isso, o Vitória parte do zero, traz outras peças que não têm nome nacional, são jogadores medianos em termos de projeção, não obtém a resposta de imediato, tanto é que fecha o primeiro turno ainda na zona, mas não quebra a energia interna, porque às vezes, quando você não obtém um resultado, e da 8ª rodada para a 19ª, são muitas rodadas. A equipe pode entrar numa certa turbulência e não sair dali, né? E o Carpini conseguiu, paulatinamente, trazer o grupo para um jeito de jogar muito peculiar. O Vitória é um time fisicamente forte, que marca bem, né? Que monta as suas linhas. Às vezes, quando ele baixa o bloco ali, é difícil entrar, é rápido nas transições e começou a definir os jogos, né? Esse ano o Vitória não foi um bom mandante para o que ele sempre faz, mas buscou pontos fora de casa, né? E por isso importantíssimo, saiu, né? Importantíssimo. Por isso ele saiu dali e, faltando 2 rodadas, já não corria risco nenhum de ir para a 2ª divisão e acabou fazendo uma competição sólida muito por conta da recuperação do segundo turno. Eu acho que o Carpini tem um percentual gigantesco. A direção tem um outro percentual por entender que errou, mas de dar uma carta a um cara que entendiam eles que poderia fazer a correção. Eles entenderam que erraram, tá? Mas assim, a indicação dele para as peças que vieram, eu acho que foi preponderante, Nelsinho. Porque ninguém entenda que foi diferente. Foram indicações do Carpini. Eu quero o Neres, eu quero o Edu, eu quero o Riley, eu quero o Felipe Machado, o Mosquito, o Carlos Eduardo. Foram peças que ele concordou. E aí a gente entende a diferença de um atleta que vai servir ao grupo e de um atleta que vai chegar para jogar para ele. Esses caras chegaram para jogar pro Vitória, pro que Carpini tinha de ideia de jogo, pro que Carpini tinha de construção e planejamento para os jogos. Eles entenderam o seguinte: eu sei o meu limite, eu sei a minha dimensão, mas eu vou jogar pro todo, eu não vou jogar para mim. E quando entenderam que jogar pro todo, até os contestados, e aí vem o Arcanjo, o Cáceres, o Alejandro, o Mateuzinho, que a princípio ele não consegue posicionar direito, depois ele encontra a melhor posição para o Mateuzinho. E aí, Ju, ele encontra 2 peças que caíram como a lua, apesar de em alguns momentos terem sido contestadas, que foram o Mosquito de um lado e o Carlos Eduardo do outro. A importância desses 2 para dar ao Mateuzinho a relevância que ele acabou tendo. O Mateuzinho, ele adquire, Nelsinho e Ju, uma relevância gigantesca, porque ele passa a ter peças com as quais ele pode jogar. Ele pode criar um lançamento, um passe, uma tabela, que ele não tinha. A bola batia, voltava, e o Mateuzinho ficava que nem barata tonta. Ele era muito mais efetivo marcando do que criando, Ju. E com essas peças ele começa a criar e o time começa a render também. Agora, infelizmente, vai ser difícil o Vitória ficar com o Alejandro. É um jogador que está super valorizado, artilheiro da competição. Não lembro, aliás, acho que foi, a gente falou na Band News hoje, é né, a primeira Fabiano? vez que um time do Nordeste, principalmente o baiano, tem um artilheiro na competição. Eu acho que Charles foi Charles em 90, Charles não foi foi junto isso? Mas aí no pontos corridos é a primeira vez. no pontos E corridos, Diego tudo bem. Souza no esporte, né? O baiano foi Charles na época que não era pontos corridos. Nos pontos corridos é o Alejandro. Então, E antes o Diego Souza. Foi um feito. Primeiro, a gente conversava em off aqui antes do programa começar, porque o futebol, ele, a cada rodada, tudo muda. O Alejandro e o Yuri Alberto, né, estavam sendo execrados pelas torcidas e com razão. Porque não rendiam, não vinham. Tudo certinho. É normal. O cara perde um gol de cara, o torcedor vai cobrar. O cara é centroavante, fica 2 meses sem marcar, o torcedor vai cobrar.
mas o Alejandro conseguiu se reinventar. Depois veio até a informação que ele passava por um problema pessoal, né, que aí não tem como ninguém ter acesso, e é normal. Todo mundo em qualquer profissão tem sua vida, tem suas questões, e não vai sair abrindo para todo mundo o que acontece, né? Mas ele conseguiu dar a volta por cima, terminou o campeonato super em alta. O Yuri Alberto ainda fazendo gol na última rodada, e ele foi lá, fez também, se igualaram. Mas ele fez até primeiro, Fez né? antes, né? Se igualaram, e aí ele termina com essa marca, além de ter tido o gol mais bonito, 2 troféus. Não, e o gol foi lindo. Com né? mérito. O gol foi belíssimo. Ele teve aquele outro do Atlético, Pega aí, também foi Fabinho, a bonito. gente botou no jogo aberto de hoje. E os gols? A E os- bicicleta. Ele fez uns 4 gols de bela feitura, uns 4. Mas esse de bicicleta, pela dimensão do Cássio potencializou o gol que já foi muito bonito. Sim. E você observa, Bará e Ju, os outros atacantes do Vitória não fizeram muitos gols, não. A vantagem dele em relação Cadê meu aos diretor de colegas TV? é muito grande, né? Tá no intervalo. E a equipe do Vitória foi uma equipe que andou no meio da tabela, andou atrás muito tempo, depois no meio, e o Alejandro consegue ser o artilheiro de uma equipe que não foi protagonista da competição, né? O Vitória é uma equipe que marca forte, sai rápido em contra-ataques, e ele teve assim 15 gols. Acho que os companheiros dele tiveram 2 ou 3 gols, né? Ele não teve assim ao lado dele outros jogadores com muitos gols. Acho que quem fez muito fez 3. Isso daí aumenta ainda mais a importância dele e o quanto isso ajudou o Vitória a sair dali. Ele faz uma competição exemplar. Estou com o Ju, é muito difícil o Vitória conseguir o Alejandro, porque quem é artilheiro do Campeonato Brasileiro E o passe está é estipulado, valorizado né, Nelsinho? no mundo inteiro. Mas assim, a sorte do Vitória é que pro Vitória, Ju, o passe veio estipulado. Já veio estipulado? Já veio estipulado. Qual é o São valor? 5 milhões De quê? de euros. Dá quanto isso? Não, aliás, são dólares. Eu acho que... 5 milhões de dólares. O que eu vi em reais é que era em torno de 16 milhões. Não, são 5 milhões de dólares a pedida. Dá mais ou menos 30 com milhões. Eu acho Com que- o dólar a 6 reais, né? 30 milhões. 30 Então, milhões, assim, né? a sorte do Vitória é que o passe veio estipulado. Agora negociar junto Mas ao é Bragantino. difícil, O Bragantino vai querer abrir mão do óbvio. jogador porque ele não teve, O né? Bragantino colocou o jogador para fazer ele rodar e deu certo, né? Então ele tem os direitos e ele vai querer negociar da melhor forma E se que você puder. pensar como o Bragantino, uma equipe que se livra na última rodada, tem um artilheiro da competição em outra equipe, Vai querer de a volta. tendência é que você queira outra vez ele no seu time. A lógica é essa, a cobrança é essa.